Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. A cada ano que passa, os fenômenos extremos do clima vêm se tornando mais frequentes e ocorrendo com maior intensidade, deixando, é claro, um rastro de muita destruição e mortes. E a razão de tudo isso, embora muitos não queiram acreditar ou prefiram ignorar, está no aquecimento global, motivado por uma série de agressões ao meio ambiente, como o desmatamento e a emissão de gases poluentes na atmosfera. Recentemente tivemos no sul do Espírito Santo um fenômeno climático extremo, com chuvas acima do volume normal que devastaram cidades e também vidas. Hoje, no Ponto de Vista, vamos entender melhor as razões, os perigos desses fenômenos extremos e o que ainda pode ser feito para evitá-los ou diminuir os seus impactos. E para isso vamos conversar com o engenheiro florestal e especialista em recursos hídricos, Luiz Fernando Schettino. O Luiz Fernando é mestre e doutor em ciência florestal e professor titular aposentado da área de ecologia e recursos naturais da UFES. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores que acompanham esse trabalho maravilhoso que você faz, que a TVE faz no estado do Espírito Santo. Pois é, Luiz Fernando, o aumento desses fenômenos extremos do clima, sob o ponto de vista da frequência e também da intensidade, você diria que é um caminho sem volta ou ainda há tempo de reverter essa tendência? Infelizmente, Telmo, é um caminho sem volta. O que nós podemos fazer e devemos fazer é trabalhar e trabalhar muito para que a gente reduza a intensidade. E isso nós podemos reduzir, isso é, aqueles danos a mais que a gente sabe que poderão ocorrer, nós podemos diminuí-los. Mas o que nós estamos sofrendo hoje foi fruto do que fizemos no passado. Então nós não temos como impedir que algo aconteça hoje que já aconteceu a causa. Mas hoje nós temos que impedir que essa causa se intensifique, não só por nós, mas por nossos filhos, nossos netos. E o que foi feito no passado que culminou com essa situação tão difícil que nós estamos enfrentando hoje? Primeiro, uma falta de entendimento da relação do ser humano com a natureza. E quando eu digo um passado, não precisa ser um passado de 100, 200 anos, não, que as pessoas não tinham informações naquela época. Mas imagine, nós tivemos a Rio 92, uma conferência da ONU no Brasil com 100 e tantos países, a maioria dos países, dos presidentes, dos dirigentes, e lá já se falava, temos que trabalhar para que o clima não se desregule. E aí surgiram vários tratados, só que tudo foi tratado muito com conversa. Para resolver a questão do aquecimento global, nós precisamos de ação concreta. O que é ação concreta? Precisa de capacitar pessoas, educar as pessoas, precisa de investimento, precisa mudar os hábitos, as posturas dos governantes, do cidadão. Então, nós não fizemos isso no tempo certo, na quantidade devida. Algumas coisas foram feitas, mas outras não. Por isso que hoje nós precisamos acelerar e ampliar a nossa ação contra o aquecimento global. E para isso, transição energética, reduzir o máximo possível a emissão de combustíveis fósseis, né, a queima de combustíveis fósseis, reduzir o consumo de energia, gasto com água, zerar o desmatamento, não só no Brasil, no mundo, para que a gente possa diminuir esses impactos. E plantar árvore e fazer uma série de ações que são possíveis, são conhecidas e que a ciência tem o domínio para fazer. Bom, nós temos aí recentemente, que é um conceito muito recente, de uma economia sustentável, mas você diria que as pressões econômicas foram realmente a razão para essas iniciativas serem adiadas e ficarem apenas no plano das ideias? Eu diria, Telmo, que o que acontece? A questão da sustentabilidade é uma questão nova na vida do ser humano. Então, no meu entender, o modo de produzir antigo, que era usando combustível fóssil, não se preocupando com a água, com o solo, com as florestas, ele achava que não iria causar isso que está causando. Então, levou-se muito tempo a entender que é possível, eu quero frisar, é possível gerar emprego, gerar renda e não destruir os ecossistemas.
mas isso precisa de uma nova economia, precisa de um novo modo de enxergar e, obviamente, também um nível diferente de lucro, porque o lucro será a qualidade de vida também, e não só a monetização das ações que o homem faz. Mas essa transição energética que você referiu no início aí do nosso bate-papo, não é? Ela está chegando com muito atraso ou ainda não chegou de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais eficaz? É curioso isso, que talvez seja uma das esperanças que a gente tem. A velocidade dessa transição energética, por vários fatores, até por geopolítica, por guerra, ela está sendo muito rápida. Observe no Brasil a quantidade de energia solar, energia eólica, né, os biocombustíveis. Então, nós passamos a acreditar que essas energias são possíveis e que elas vão nos ajudar. Então, na minha opinião, esse vai ser o carro-chefe para a troca dos combustíveis fósseis, lembrando que tem um lobby poderosíssimo de quem produz petróleo para que continue produzindo, mas a pressão da necessidade e do custo menor da geração das energias renováveis, limpas, vai ser possível mudar esse quadro, no meu entender, mais rápido do que a gente imaginava em termos energéticos. Agora, de uma maneira mais detalhada, o que a gente pode fazer emergencialmente, não apenas do ponto de vista de iniciativas do poder público, mas também da sociedade civil, para, vamos dizer, retardar um pouco, né, ou minimizar um pouco a intensidade e a frequência desses fenômenos climáticos extremos? A primeira questão é nós entendermos que isso é um fato concreto. A partir daí, é fazer todas as ações que possamos fazer, por exemplo, economizar água, economizar energia, não comprar produto de empresas que não assumam compromisso com o meio ambiente, cobrar dos governantes para que eles adotem atitudes reais e não apenas de marketing, de televisão sobre essa questão, e trabalhar para que se construa um sistema de cooperação, no caso do Brasil, município, estado, governo federal, meio empresarial, para que se encontre caminhos onde seja possível manter a geração de emprego, manter a geração de renda, mas se estabeleça cada vez mais horizontes sustentáveis. Bom, nós temos uma questão aí que é fundamental, né, que é o desmatamento, não é? Se você elimina ou reduz o desmatamento, consequentemente você tem maior produção de água, consequentemente você tem um certo equilíbrio na questão, no fator climático, não é? Só que existe hoje também, né, temos o lobby aí dos produtores de combustíveis fósseis e temos o lobby também do agro, não é? Principalmente daquela cultura, daquela monocultura da soja, enfim. Então, é uma pressão muito grande, mas se não se conter o desmatamento, não tem esperança, né? Não temos uma solução para isso. A sua fala é muito importante, até para esclarecer as pessoas. Há uma contradição enorme no Brasil. A quantidade de terras que o agronegócio utiliza é tão pequeno perto da quantidade que o Brasil possui e tem tantas terras. O Brasil tem mais de 15 milhões de hectares de terra degradada, abandonada, que hoje nós temos conhecimento e tecnologia para usar aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Para que desmatar em Rondônia? Para que desmatar no Amazonas, no Pará? É uma visão de que a floresta não tem valor, de que essas coisas não estão conectadas. As chuvas aqui na Argentina e na América do Sul toda depende da floresta amazônica. Então nós temos que manter a floresta de pé, mas isso não quer dizer que a floresta de pé não possa dar resultado. Tem o ecoturismo, tem os produtos como o açaí, que hoje está no mundo inteiro, tem uma série de produtos, pupunha, pode ter manejo sustentável da floresta com extração de madeira, é ter uma visão diferente. Essa questão do agro, no meu entender, o agro, ele cada dia mais vai encontrar o caminho da sustentabilidade, porque sem água não produz, sem solo não produz, sem equilíbrio ecológico tem que entupir de veneno as lavouras. Então, o agro, no meu entender, é um parceiro da sustentabilidade. Existem modos de pensar diferente, alguns bolsões, mas o grande negócio, agronegócio, sabe que sustentabilidade é o seu sucesso.
Agora, voltando um pouco aqui para a realidade do Espírito Santo, nós tivemos aí no mês de março chuvas intensas, um volume acima do normal, que devastou uma série de cidades do sul do Espírito Santo, atingindo principalmente Mimoso do Sul, né, cujo o volume do rio chegou a mais de 8 metros, né? Você acredita que o que podemos fazer aqui no Espírito Santo, principalmente nesses municípios, né, que acabam sofrendo mais com esses fenômenos climáticos extremos? Telmo, primeiro nós temos que olhar para esse fato que ocorreu agora, que não é isolado. Eu sou de Castelo, Castelo já foi impactado um monte de vezes, Jerônimo Monteiro já foi, Alegre já foi, não nessa intensidade, mas foram impactados. Primeiro, olhar para isso e ver que nós precisamos investir em prevenção. Estamos fazendo várias coisas, mas temos que fazer mais. Segundo, tem que ter orçamento e pessoas qualificadas, capacitadas nos municípios, no Estado e no governo federal para fazer ações permanentes. A outra questão, eu penso que já passou da hora, nós temos que fazer estudos robustos, quero repetir, robustos, para que a gente entenda melhor isso e saber onde redesenhar a cidade, como preparar o comércio, as áreas mais vulneráveis, o que fazer para recuperar a área degradada, onde fazer represas secas para na hora que vier a chuva reter uma quantidade dela. Então, prevenir, estudar e atitude. Agora, nós temos aí uma questão que fica muito complicado, uma vez que é a ocupação do solo. E esse solo ele vem sendo ocupado de forma irregular. Quer dizer, as pessoas constroem as margens dos rios, né? Quando seria necessário realmente um espaçamento, né, para a formação de uma mata ciliar, não é? Mas não tem mais como reverter isso. O que podemos fazer de uma forma alternativa para diminuir esses impactos? Mas é bom lembrar que nós tivemos um Código Florestal em 1934, refeito em 1965 e que já previa essas margens. Então, o poder público foi inerte ao não impedir que isso fosse ocupado. Agora, hoje, o que se tem que fazer? Primeiro, uma sugestão que eu dou, não colocar equipamentos públicos. Ainda tem gente fazendo a área de saúde, escola, creche próximo a rio. Então, não colocar equipamentos públicos nessas áreas. Reestudar aquilo que tem para ver se transfere dessas áreas. E as áreas que forem possíveis, tem que fazer um plano de médio e longo prazo para tirar as pessoas. Onde não for possível, um sistema de alerta, uma orientação adequada e informações meteorológicas para que as pessoas, no momento certo, desocupem essas áreas e tenham a mínima perda material possível. Bom, Luiz Fernando, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista, a entrevista, os esclarecimentos importantes, as informações que você passou, porque nunca é demais falarmos sobre meio ambiente e também a necessidade de preservá-lo, porque do meio ambiente nós temos aí a garantia não apenas da vida, mas a garantia da alimentação, da nossa sobrevivência, enfim. Então é sempre muito importante. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço e queria reforçar o que você disse. Hoje precisamos falar de meio ambiente, mas é preciso ouvir, se despojar de ideologia, de outras questões que hoje estão aí na sociedade, para entender. Proteger a natureza é proteger o futuro daqueles que virão. E nós temos um dever para com isso. Pois é, e antes de encerrar este ponto de vista de número 122, isso mesmo, 122 programas, eu quero informar que esta é a minha última participação como apresentador do Ponto de Vista. E olha que feliz coincidência, e eu juro que não foi nada planejado, mas eu encerro este ciclo entrevistando o Luiz Fernando, que foi o convidado de estreia do Ponto de Vista, isso lá em novembro de 2021, quando também falamos das agressões ao meio ambiente e dos riscos de fenômenos climáticos cada vez mais extremos que infelizmente são uma realidade. Pois é, nesses pouco mais de 2 anos de Ponto de Vista, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e histórias incríveis, mas como a vida é feita de chegadas e partidas, eu estou partindo em busca de novas experiências profissionais. Eu agradeço à TVE por ter me proporcionado
Tantas oportunidades de aprendizado e também desenvolvimento profissional em mais de 3 décadas e meia de trabalho nesta emissora e também aos colegas que me acompanharam e me apoiaram nesta jornada. E agradeço também a vocês pela companhia e por qualificarem a audiência do programa. Eu ainda vou marcar presença por aqui com a representação de alguns programas, mas em breve vocês acompanham um novo ponto de vista, com nova apresentação, identidade visual, mas sempre com a proposta de levar informação de qualidade e com personalidades que fazem a diferença. Obrigado por tudo, gente, e a gente se vê por aí. Beijo!